Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula de medição de nível. Já estudamos vários princípios de medição de nível contínuo. Agora vamos estudar algumas aplicações práticas de medição de nível. Então temos aqui um exemplo de um processo onde aqui temos um tanque chamado tanque de circulação. Isso aqui é uma bomba, tá? É uma bomba que faz esse líquido que está aqui dentro circular. Então ela puxa na parte inferior do tanque, joga aqui dentro desse outro tanque, onde se faz um banho de um material, de uma tira de aço, e esse líquido ele vai retornar para o tanque. Ou seja, está sempre fazendo de forma contínua nesse sentido. Então nesse caso, no caso da medição de nível, o que normalmente nós configuramos? O nível mínimo, 0%, deve ser considerado na altura da sucção da bomba. O correto seria o tanque com 0% de nível ser aqui nesse ponto. Mas a área útil desse tanque, ela que se começa aqui, ó, que é onde a bomba faz a sucção desse líquido. Então, para evitarmos um problema que vamos falar daqui a pouco, nós configuramos nessa situação o 0% neste ponto aqui, ó. 0% neste ponto. E o 100% neste ponto aqui, que é onde temos o chamado de ladrão. Porque o tanque nunca vai passar, no caso esse tanque, ele nunca vai ficar totalmente cheio. À medida que o nível vai subindo, o que vai acontecer? Esse líquido vai sair por essa tubulação e transbordar. Então você não pode configurar o 100% até o teto do tanque. Ele nunca vai chegar a 100%. Então pode acontecer de você configurar o 100%, o tanque todo, e o transbordo estiver, por exemplo, com 95%. Aí o operador está abastecendo o tanque com essa válvula aqui aberta e o tanque não enche nunca. Fica sempre lá com 95%, mas na verdade ele já está cheio, já está transbordando. Então, serve como alerta. Então, o 100% sempre onde o tanque está posicionado, o ladrão do tanque nada mais é do que uma tubulação para que o excesso de líquido nesse tanque seja descarregada para ou para o piso, ou para uma outra tubulação, ou para outro tanque. E o 0% a gente configura na sucção da bomba. Por quê? Essas bombas não podem rodar vazio, ou seja, não podem funcionar sem um líquido dentro dela. Se elas funcionarem um certo período dessa forma, ela vai ter problemas mecânicos. Então, para evitar problemas, para isso aconteça, a gente configura o 0% aqui. Vamos supor que eu configurei o 0% aqui, ó. E aqui mais ou menos nós temos uns 30%, 20%. O que pode acontecer? O operador liga a bomba está succionando, e eu tenho aqui 30% e a bomba puxando vazio. Isso pode causar problemas mecânicos nessa bomba. Então a gente configura sempre a área útil do tanque, tá galera? 0% aqui, 100% aqui. Você pode configurar o 0 aqui e o 100 aqui, não tem problema, mas experiência própria de medição de nível aqui na empresa, tá? Para evitar problemas mecânicos na bomba e problemas de desperdício de material. Nós configuramos a área útil do tanque, 0 aqui e 100 aqui. Então temos aqui, ó, deve-se definir o nível mínimo para alarmar ou desligar a bomba, que podem danificar devido à entrada de ar ou por funcionar a vazio. Ou seja, essa bomba ela tem que ser programada lá no PLC para desligar antes do 0%, para não puxar ar e evitar cavitação. Então, pode-se definir aqui, por exemplo, para ela desarmar com 5%. Então o nível vai caindo, quando chegou em 5%, a bomba desliga automaticamente para evitar danos nessa bomba. Beleza? Gostaram da dica? Então vamos agora falar sobre a medição de nível em volume. Até então nós estudamos muito a medição de nível em porcentagem.
Esse tipo de situação aqui, ó, o melhor mesmo é em porcentagem. Mas nós temos casos que a medição de nível tem que ser em volume. Vou dar esse exemplo aqui, ó. Em tanques de estocagem, onde chegam ou saem insumos, a medição de nível é importante no cálculo do volume. Exemplo, eu tenho aqui uma carreta chegando aqui com um produto líquido, né? E esse produto foi comprado de um fornecedor externo e ele será descarregado no tanque lá da empresa. Então essa carreta, ela chega com uma nota fiscal, e na nota fiscal mostra lá, ó, aqui dentro desse tanque eu tenho, vamos colocar aqui, 20 mil litros de um certo produto. 20 mil litros, vamos falar de isso mesmo, 20 mil litros. Então esse produto vai ser descarregado nesse tanque. Então, galera, esse tanque tem que ter a medição de nível em volume para que possamos fazer a comparação do que está aqui com o que vai estar aqui nesse tanque depois de descarregar a carreta. Correto? Então vamos supor que o tanque está aqui com 5 metros cúbicos e a capacidade dele é 30 e a carreta tem 20 mil litros, 20 metros cúbicos. Então ela vai ser totalmente descarregada e o volume final nesse tanque vai ser 25 metros cúbicos. Ok? Então é muito importante, tanques de estocagem, onde chegam ou saem insumos, o importante é volume, para se comparar com o produto que está sendo descarregado. Que está sendo declarado quanto está sendo descarregado, ok? E como nós configuramos o instrumento para medir em volume? Essas duas situações aqui, ó, são as mais simples possíveis. A fórmula matemática é muito fácil. Olha só, tanque quadrado, nada mais, volume do tanque quadrado é largura vezes o comprimento vezes a altura. Então a capacidade máxima desse tanque é só multiplicar essas três variáveis. E a única variável que vai variar aqui será a altura, o h. E essa variação é uma variação linear. Já esse outro tanque aqui, ó, é um tanque cilíndrico, vertical. Fórmula matemática de volume é π, que é 3,14, vezes o raio, vezes a altura. O que é raio? Raio nada mais é do que o diâmetro dividido por 2. Ok? E a variável será sempre a altura, que também será linear. Agora, pessoal, quando o tanque tem um volume, tem um formato diferente desses dois, a coisa começa a complicar. Olha só, esse caso aqui, ó, um tanque cilíndrico horizontal. Olha a fórmula matemática do volume dele. Olha o tamanho. Então pode ser que o seu PLC não tenha capacidade matemática de fazer essa conta. Então, neste caso, os cálculos matemáticos de volume de tanques horizontais ou outros exemplos, né, são complexos. Olha só a fórmula matemática. E os medidores de nível devem ter o recurso do cálculo do volume. Então, todos os radares têm algoritmo de medição em volume, independente do formato do tanque, tá? Agora, alguns outros medidores não. Pressão hidrostática, por exemplo, não. Ultrassom, nem todos. Mas o radar é garantido que todos eles têm o algoritmo de cálculo de volume. Caso contrário, você não tenha esse recurso, o cálculo poderá ser executado no PLC, se ele tiver condições para isso, né? Ou utilizar uma tabela de interpolação inserida num indicador especial. O que significa isso, pessoal? Eu vou fazer uma tabela, até em sites na internet, eu gosto muito de usar o WebCalc. Ele me dá uma simulação da altura líquida com volume. Então eu uso bastante ele quando chega tanques novos lá na empresa para mim fazer comparação e fazer calibração no instrumento. Então nada mais é do que você vai fazer uma tabela. Ó, quando a altura líquida tiver em 0,152 metros, o volume é 500 litros.
Quando a altura líquida for 0,244, o volume é 1.000 litros. E assim por diante. Quanto mais pontos você tiver, melhor vai ser sua precisão. Aí nós temos indicadores especiais para isso, que tem o recurso de utilizar uma tabela de interpolação. Aí você vai configurar esse indicador para isso aqui, ó. Nessa tabela vai ter que ser inserida dentro desse cara aqui, ó. Aí o meu medidor de nível, que não tem o recurso de medição de volume, vai entrar com o sinal correspondente à altura líquida. Então ele vai medir a altura líquida normalmente, vai informar para o indicador a altura líquida, e o indicador vai fazer a conversão da altura líquida para volume, utilizando uma tabela de interpolação. Beleza, pessoal? Então, os medidores tipo radar possuem o algoritmo de cálculo de volume. Ultrassônico, nem todos. Pressão hidrostática, nenhum deles. Então é isso aí. Então isso que torna o radar o instrumento preferido para medir em volume. Beleza?